E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar desse jogo entre São Paulo e São Bernardo, que vai acontecer eh, hoje barra amanhã, né? Tô gravando o vídeo aqui no finalzinho da noite, provavelmente já vai sair quase de madrugada o vídeo. Então, nessa quinta-feira, esse jogo entre São Paulo e São Bernardo, o jogo que é no Morumbi, ao lado da torcida, primeiro jogo ao lado da torcida do São Paulo, e esse jogo, infelizmente, né, 9h45 da noite numa quinta-feira. É, eu acho que isso tem muito a ver com a falta de bastidor do São Paulo, novamente, já falei isso, São Paulo joga em muitos horários ingratos. Tipo, hoje teve um clássico, né, entre Palmeiras e Santos, que foi num horário muito bom pra torcida do Palmeiras poder comparecer na Arena Barueri, que é longe pra cacete. Então, tipo, o São Paulo, sem ter bastidor, não consegue, né, movimentar pra jogar num horário melhor. Tem que jogar num horário péssimo pra quem é trabalhador, tem que chegar tarde pra cacete em casa, correr pra pegar o metrô pra dar tempo, enfim. Mas é isso, São Paulo vai jogar às 9h45 contra o São Bernardo. E o São Paulo, esse jogo, assim, é começo de Paulista, é o segundo jogo, eu sei de tudo isso, mas já é um jogo muito importante para o futuro e para o destino do São Paulo. Esse Campeonato Paulista, no formato que foi realizado, para mim foi uma grande idiotice o formato que foi realizado, né? O formato que está sendo feito. Quiseram reduzir o número de jogos, aí tentaram fazer o esquema da Champions League, mas eu achei que ficou uma merda, porque ficaram, apesar de ter reduzido o número de jogos, eu concordar com isso, oito jogos de fase de grupo é um bom número. Quem chegar na final vai jogar 12 jogos ao todo. Acho que poderia até cair para uns 10 jogos de Paulista, tá mais do que suficiente. Apesar de eu concordar com esse ponto, eu discordo muito da maneira como foi feito, porque o Campeonato Paulista ele obriga os times grandes a jogarem entre si. Então, dos 8 jogos que você tem na fase de grupo, 3 são clássicos. Como o Paulista ainda tem ao todo 6 equipes da Série A, né? Tem os 4 grandes, mais Mirassol e Bragantino. Todos os grandes, além de se enfrentarem, ainda enfrenta pelo menos ou Mirassol ou Bragantino. Foi o caso do São Paulo, já enfrentou o Mirassol, o Corinthians vai enfrentar o Bragantino e por aí vai. Então, metade dos jogos a gente vai jogar basicamente um campeonato brasileiro, então é um campeonato muito forte. Se você perde 2 ou até mesmo 3 deles, complica bastante pro campeonato, para você buscar classificação, por exemplo. E no caso do São Paulo ainda, desses 4 jogos, sendo esses 3 clássicos, mais o jogo contra o Mirassol já foi fora, e o São Paulo joga 2 dos 3 clássicos fora também. Ou seja, o São Paulo, dos 4 confrontos que vai ter na Série A, se eu não me engano, é só contra o Santos que é em casa. Todos os outros confrontos são fora de casa, o que é uma baita desvantagem, querendo ou não. E o São Paulo vai ter que buscar os pontos aí contra as equipes, entre aspas, mais fracas, né? São Paulo já deixou pontos, tomou um vareio do Mirassol, isso já preocupa por si só, né? Porque o Mirassol perdeu muitos atletas, não é uma excelente equipe, contratou jogadores que caíram para a Série B, como o próprio Lucas Mugni, que fez gol contra a gente. O Mirassol hoje já tomou taca pro Primavera, então, assim, tomou 3-1 no Primavera, então eu já não sei a força desse Mirassol aí. Fato é que a gente tá tomando vareio do Mirassol desde o Brasileirão do ano passado. Então, o esquema é deletar esse jogo, focar no jogo contra o São Bernardo, que fez uma baita estreia contra o Capivariano, ganhou de 4-0 do Capivariano em casa, né, jogando em casa. E o Capivariano, a gente pode olhar assim, pô, confronto entre duas equipes de menor expressão. Uma goleia a outra, talvez essa outra vá brigar para não cair, essa outra é uma equipe muito fraca e etc. Mas o Capivariano já ganhou da Portuguesa. Então, fez 1-0 já nessa rodada na Portuguesa, ou seja, o Capivariano talvez não seja tão ruim assim, talvez o São Bernardo que esteja com uma boa equipe, não dá para saber ainda, é primeiro jogo, só foi um jogo, não dá para medir como vai ser a temporada de uma equipe por conta do primeiro jogo da temporada, mas fato é que, assim, um 4-0 logo de estreia, vence, convence, e o São Paulo tem que ficar de olho porque bobos os caras não são, né? Então, é um jogo preocupante, é um jogo em casa. Creio que vai dar mais de mais de 30 mil torcedores ainda assim, porque tá tendo uma campanha bem forte entre os torcedores comuns, entre a organizada, entre os influenciadores também, de comparecer ao estádio, porque o São Paulo precisa de apoio, e é aquele apoio que não é pelo jogador, não é pelo técnico, muito menos pela diretoria, é pelo clube, pelo amor ao clube. A gente que ama o clube vai precisar carregar mais uma vez o clube nas costas essa temporada. Então, quem puder, novamente, eu moro a 5 horas do Morumbi, né? De viagem. Então, é muito inviável eu ficar indo toda vez pro Morumbi. Ano passado eu cheguei aí nos 10, 12 jogos. É o que eu pretendo fazer esse ano também, uns 10, 12 jogos. Esse não vai ser um deles. Mas quem puder, quem for da região, quem for de São Paulo, compareça ao Morumbi, porque vai ser muito importante
para toda a temporada. A torcida está presente, o Morumbi sempre com mais de 30 mil, 40 mil pessoas, quando possível. Isso vai ser muito importante para a temporada inteira do São Paulo. Falando do jogo, né, como eu comentei, é um jogo importantíssimo. Acho que essa semana é uma semana muito importante para o São Paulo. Sexta-feira tem a questão da votação do impeachment, que já foi uma vitória dos torcedores, né? E quando eu digo vitória dos torcedores, eu acho que é uma vitória pro clube também. Vai ser melhor pro clube o fato da eleição efetivamente, né? Poder ser híbrida. Foi autorizado, foi uma torcedora, inclusive, que entrou com recurso para a votação poder ser híbrida, e a justiça concedeu o direito da votação ser híbrida para os conselheiros votarem no impeachment do Casares. Além disso, estava se discutindo se ia precisar apenas de 2/3 ou efetivamente de 3/4 de todos os votantes, né? Para todo mundo votar para ele poder ser impeachmentado de fato ou não. E venceu também o fato de que 2/3 vão ser o suficientes. Então, se eu não me engano, ele vai precisar ir na casa de 170 votos dos mais de 250 conselheiros que tem, para ele ser impeachmentado, o que também é uma boa notícia. E tá rolando até em conversa de bastidores, né, sobre o impeachment, por conta da votação poder ser híbrida, né, do próprio Casares renunciar antes. E isso não é um ponto positivo, né? Não é porque ele ama o São Paulo que ele vai renunciar antes, não. Se ele tomar a decisão de renunciar antes, é pelo fato de que ele impeachmentado, ele não pode voltar a concorrer à presidência. Agora, se ele renunciar, ele pode voltar futuramente a ser presidente de São Paulo. Então pode ser que ele faça essa cartada aí amanhã mesmo, ou até mesmo sexta antes da votação, para que ele não seja impeachmentado. Eu quero que ele seja impeachmentado, né? Mas se ele renunciar, obviamente eu não vou ficar triste, porque pelo menos a gente vai ter a certeza de que ele não vai ser mais nosso presidente. E eu não tenho essa 100% de certeza, principalmente com o fato da votação dos conselheiros ser uma votação fechada. Então a gente não vai saber depois, caso ele não seja impeachmentado por votação, a gente não vai saber se ele... quem foram os conselheiros que votaram a favor, quem foram os conselheiros que votaram contra. Isso para mim é péssimo. Isso pode estar dando uma ideia de que ele vai ser impeachmentado, chega na hora, você vota fechado ali, ninguém fica sabendo o seu voto, quem tá com ele vota a favor dele, e o São Paulino no final das contas se lasca, e ele acaba ficando no clube, né? Então, se ele renunciar, confesso que eu não vou ficar triste. É um passo importante, mesmo que ele renuncie, mas ele renunciando só prova que ele é um covarde, caso ele realmente renuncie, né? Ele não quer encarar de fato as consequências, ele tá com medo de ser impeachmentado caso essa renúncia saia. Se não sair, vamos torcer para ele ser impeachmentado. Então tem esse jogo de quinta-feira que já é importante, porque o São Paulo estava até agora há pouco na lanterna do Campeonato Paulista, né? Com 0 pontos e 3 gols tomados, mas a Ponte Preta acabou de perder, e a Ponte Preta tinha perdido o primeiro jogo de 3-0, acabou perdendo esse de 1-0, então tá com 2 derrotas, tá com um saldo de gols pior do que o do São Paulo, então acabou assumindo aí essa lanterna do campeonato. Então é um jogo importantíssimo contra o São Bernardo, contra uma equipe que acabou de vir de uma goleada. O São Paulo tem que fazer um jogo bom. Na sexta tem essa questão do impeachment, no domingo tem clássico contra o Corinthians fora de casa, então pode ser uma semana perfeita pro São Paulo. O São Paulo ganha do São Bernardo. O Casares é impeachmentado. Domingo a gente ganha do Corinthians. Dá uma boa aliviada na nossa temporada, né? Já nesse começo, já dá uma boa aliviada nesse começo de ano. Mas também, se tudo acontece errado, ferrou, né? A gente entra numa crise que vai precisar de mais apoio ainda do seu torcedor para sair. Então é uma semana decisiva demais, mas eu vim falar aqui principalmente desse jogo. Depois eu vou fazer um vídeo do jogo do Corinthians especificamente, mas vamos falar desse jogo especificamente, né? O jogo contra o São Bernardo, como eu comentei, importantíssimo. O São Bernardo vem de uma vitória, o São Paulo vem de uma derrota. Em questão de escalação, falando da escalação do São Paulo especificamente, honestamente, eu acho que já entrou num momento que o Crespo tem que olhar, ver se os jogadores estão em condição, e se tiver em condição, bota pra jogar, cara. Se o Caleri, que tá treinando com o elenco, tá tudo certo, tiver em condição, ele precisa jogar, ele precisa entrar em campo, ele precisa ser nosso homem-gol, brigador, ele agrega muito dentro de campo, gritando, correndo atrás, dando carrinho, isso também motiva os demais companheiros. O Caleri, pra mim, tem um poder importantíssimo aí, pode ajudar a gente demais a sair dessa situação já, que a gente já se colocou. Se o Caleri tiver em condições, tem que estar em campo, iniciar jogando. Lucas, se tiver em condições, tem que iniciar jogando também. Não tem muita alternativa. Se tiver em condições, tem que iniciar jogando. Mas o Lucas não tá entrando bem, faz tempo que o Lucas... Ele tem um nome, ele vai chamar responsabilidade. Põe o Lucas, se não deu certo, no intervalo substitui. Mas tem que colocar esses caras que tem nome. Eu colocaria um trio de ataque ali, com o Lucas talvez um pouco mais recuado fazendo a meia, mas de Lucas, Luciano e Caleri. Coloca a responsa nesses caras, que eles são talvez quem vai conseguir tirar a gente dessa situação.
Infelizmente, na lateral direita não vai ter muito o que fazer, né? A gente vai ter que ir de Cedric. Na zaga, eu voltaria o Arboleda para titular. Já deu aí, fez a suspensãozinha dele, digamos assim, né? Porque ele se atrasou. Mas eu já voltaria ele, porque, de novo, precisa colocar os jogadores que têm responsabilidade ali, que tem um peso maior. Colocaria o Wendel para jogar, que também já tem uma rodagem maior, apesar do Nicolas ser um jovem muito promissor. Eu colocaria o Wendel para jogar em um jogo que vai poder ser cobrado um pouco mais. Então eu acho que os medalhões têm que jogar. E eu não colocaria o Alisson, pelo amor de Deus. O Alisson faz muito tempo que não joga bola, eu não colocaria o Alisson. Eu entraria com outro meia. Eu arriscaria até o Pedrinho, já que já subiu ele, né? Já tirou ele da copinha. Inclusive, Igor Felisberto, Pedrinho e o Paulinho subiram, né, da base. Não vão mais jogar a copinha porque foram promovidos ao profissional. Então isso desfalca bastante, consideravelmente, o time da copinha, tá? Não vai ser uma grande surpresa se o São Paulo cair na próxima fase ou até mesmo nas oitavas. São Paulo, nesse sentido, pode ser que seja eliminado mesmo, infelizmente, porque é uma opção e pra mim tá tudo bem subir esses jogadores, mas tem que utilizar, né? Se subiu, tem que utilizar esses jogadores. E se o Pedrinho jogou pouco ali com o elenco, mas se ele tá jogando muita bola na copinha, põe ele pra jogar, vamos ver o que dá. Um moleque assim, coloca pra jogar. Mas, de qualquer forma, eu vou entender se você optar por proteger mais, de repente colocar o Danielzinho pra jogar e avançar mais o Marcos Antônio. Pra mim, isso ainda tá tudo bem, tá? Mas o grande e principal foco, eu colocaria todo mundo que a gente tem de melhor, e quem tá experiente e tem condição de jogo, tem que ir pra jogo. Mas, de maneira geral, análises muito aprofundadas não dá pra fazer. Igual eu falei, é só um jogo na temporada. É o time do São Bernardo que jogou um jogo contra o Capivariano. Honestamente, eu não assisti o jogo pra falar muito. Sei que tem um atacante que fez 2 gols lá. Começa com o nome dele. Um nome meio estranho. Perdão, não vou lembrar agora de cabeça aqui. Mas ele fez 2 gols, então, de repente, é alguém pra gente ficar um pouco mais de olho. Mas eu acho que o São Paulo tem que ir com o que tiver de melhor. Quem tiver em condição tem que jogar. E não tem muito o que fazer, não tem muito como fugir, não tem muito o que ser feito. A gente precisa de uma vitória nesse jogo para dar uma tranquilizada. Se tudo der certo, vir um impeachment do Casares e a gente buscar uma vitória aí no domingo contra a Galinhada. Lembrando que amanhã, a partir de umas 9 e pouquinho aí, já vou estar em live para acompanhar e assistir o jogo em tempo real, fazer aquela resenha de sempre, torcer pelo nosso São Paulo. Então, quem não puder ir ao estádio, esteja aqui com a gente, fazendo aquela resenha, fazendo aquela bagunça. E se tudo der certo, comemorando os gols. Porque espero que o São Paulo vença. Espero que o São Paulo, mesmo que não convença, 1-0 só pra gente dar uma acalmada e tranquilizada no ambiente, vai fazer muito bem. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha. O YouTube entende, né, quando você deixa o joinha. Estamos fazendo conteúdo, sempre vídeo de pré-jogo, pós-jogo, notícias sobre o São Paulo. Me acompanhem também nas demais redes sociais. Tamo junto demais. Aquele abraço e vamos, São Paulo!